Presta bastante atenção. Matar os próprios filhos em nome de uma traição de uma mulher não é desespero. É prova de um sintoma contemporâneo de narcisismo travestido de amor. Amor é doação. Sim, é pungente e doloroso ser traído pela mulher que você ama, mas você justificar um desespero e esse homem escrever uma carta ridícula, abjeta, como se fosse um ato de misericórdia em relação à mulher, ao matar os próprios filhos, para impingir a essa mulher o sentimento da mesquinharia, como se ela fosse a responsável pela morte dos próprios filhos perpetrada pelas mãos desse homem canalha, é um ato de narcisismo. É o ato de um homem que não sabe amar, nunca aprendeu a amar e só quer, em contrapartida, ser amado. Um narcisista monstruoso que tira a vida dos seus próprios filhos, não importando qualquer tipo de razão, é um homem que trai a própria humanidade. A maior dádiva divina para você que acredita ou não em Deus é um filho. É a prova absoluta em que você ama a humanidade. Amando seus filhos, você ama a humanidade como carne da tua carne. Você arrancar a vida dos seus próprios filhos e ainda se compadecer e dizer que você é um cara misericordioso em relação à mulher, porque essa mulher o traiu, é exatamente tradução viva do amor que se disfarça de narcisismo. Tudo bem, ela pode ter derrapado e traído o homem, mas trair a própria humanidade, trair o próprio senso de bondade humana, trair o próprio caráter, causando a monstruosa morte de um filho, te torna um abjeto. Mas olha o seguinte, nada, absolutamente nada justifica o que o Thales fez. A traição da esposa, ainda que comprovada e ainda que dolorosa, não é atenuante. É apenas um gatilho que revelou o monstro que ele carregava dentro de si. Foi um ato absolutamente calculado de narcisismo extremo, de posse patológica, de violência vicária. O termo técnico para quando o agressor usa os filhos como instrumento de tortura máxima contra a mulher. Ele matou para que ela fosse punida, para que ela sofresse para sempre. Para que ela carregasse até o último dia da sua vida a culpa, a dor insuportável de ter perdido os seres que eram mais preciosos para ela e deixassem de existir. Ele roubou dela o que ninguém jamais poderá devolver, os filhos. E fez isso conscientemente, deixando uma carta que apontava a traição como justificativa, como se o adultério dela autorizasse o assassinato das próprias crianças. Isso é narcisismo puro, em seu estado mais puro e letal. A vida, os filhos eram posse dele, mas a vida dos filhos não era. Mas para ele, os filhos eram mais do que pessoas, eram bens. Objetos de propriedade que poderiam ser destruídos para poder punir quem ousou causar nele qualquer tipo de dor, quem ousou desafiar ele, fazendo com que ele perdesse o controle. Psicologicamente, estamos diante de um perfil clássico, ciúme delirante, grandiosidade ferida, ausência completa de empatia. Ele não pensou um segundo na dor das crianças, o terror delas, ao acordarem com tiros. Cara, que absurdo. Ele não pensou em nenhum momento nisso. Não pensou no futuro que ele conseguiu roubar dos seus próprios filhos. As brincadeiras, as descobertas, os abraços da mãe, a vida. Só pensou em si mesmo. É como se você me traiu, você vai sofrer mais do que eu. Esse é o raciocínio narcisista maligno, né? Deixou a esposa viva para carregar sozinho o peso dos 2 caixões que ele matou. Ele deixou ela para poder receber o olhar cruel da sociedade e deixar esse vazio eterno no coração dela. Não deveria ter feito. Mas ele fez muito pior, porque deixou ela como a única sobrevivente de uma família que ele mesmo exterminou por orgulho ferido. As crianças, o Miguel e o Caçula, eram as únicas inocentes nessa história toda. Eles não traíram absolutamente ninguém, eles não escolheram lados, eles só queriam dormir tranquilos e acordar no dia seguinte, mesmo que no meio do caos, meio que no meio do problema, que eles nem tinham sequer a capacidade de resolver.